Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Por favor. Não, tá ótimo. E agradecemos a sua presença aqui entre nós. Imagina, eu que agradeço. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, para participar desse momento de fala. Ouvindo muitos aqui, eu lembrei, meu tio é lá de Pinhalão, ele era que tocava o sino da igreja lá, eu lembro lá em Tomazina, eu ia tomar banho do Rio das Cinzas, a hora que acabava de visitar o Santo Inocêncio, a gente ia pescar. Então, eu sou muito dessa região do Norte Velho, gosto demais dessa região. Então, primeiramente, só queria falar que eu não sei tudo, faço teologia porque estou aprendendo, né? Mas eu quero dividir, hoje vai ser um bate-papo, uma conversa entre nós, de um tema que, deixa eu colocar aqui já, compartilhar, do tema que faz uma continuidade, né, daquilo que nós conversamos na semana passada. Então, vou ampliar. Acho que está todo mundo vendo aí, né? Eu vou tirar a minha câmera, depois eu volto com ela, tá ok? Só porque senão fica muita luz aqui. Aí. Então, hoje nós vamos conversar, né, a respeito do laicato na igreja e no mundo, né? Não é só na igreja e no mundo. Então, tiverem algumas dúvidas, algumas coisas, vai colocando no chat e depois a gente vai ter um tempinho para estar conversando a respeito desse tema de hoje. A proposta desse projeto, ela aborda todas essas regiões, né? Essa rede de multiplicadores, ela atende todas essas regionais, então ela busca fazer com que, nível nacional, todos possam estar conhecendo esse propósito, né, da rede de multiplicadores. E hoje, a região sul está aqui agraciada com algumas presenças de algumas cidades, né? São José, Ponta Grossa, Toledo, Jacarezinho, Cornélio, Maringá, Umuarama, Toledo, Tomazina. Então, Paranavaí também, né? Paranavaí, daí depois a gente complementa os nomes aqui. E Curitiba. Curitiba, também, deixei de colocar ali, perdão. Então, o objetivo principal dessa rede de multiplicadores é investir na formação múltipla e integral dos cristãos, leigos e leigas da CNLB, potencializando essa identidade, né? Não só a identidade, mas a vocação, a missão e a espiritualidade, para que assim possa exercer com segurança e com tranquilidade a sua missão dentro da igreja e também no mundo, né? Então, ela tem alguns eixos, né? Ela tem eixos das ações, que a primeira é uma ação de imersão da CNB à luz da identidade, vocação, espiritualidade e missão, que são os 4 eixos da escola, né? Uma formação continuada, tem que ter, né? Diante da palavra de Deus, do ensino social da igreja, dos documentos eclesiais, né? Sobre as políticas públicas, tão importantes nesse contexto. Também tem uma proposta que a gente faz diante desses grupos de trabalho, que é promover encontros semanais, como a gente está fazendo agora, nessa quinta, provavelmente na próxima quinta também, envolvendo todas as pessoas que participam, não só dos conselhos pastorais, mas que sejam lideranças em nossas comunidades, que a gente precisa que eles tenham formação e vão crescendo para que a gente possa ter cada vez mais um leigo e uma leiga consciente da sua missão como batizado. Então, revisitar alguns documentos, principalmente o documento 105, né, dando continuidade num estudo mais profundo, sobre tudo que se refere aos desafios pastorais, da missão e vocação dos cristãos, é super importante o documento 105. Também a gente vai trabalhar algumas questões do Vaticano II, do ensino social da igreja, do Papa Francisco, né, que tem trazido temas tão emergentes e essenciais para nosso encontro formativo. Também quer valorizar os estudos, né, as produções acadêmicas que já existem. Então, vamos resgatar, trazer tudo isso para dentro dessa dinâmica dos multiplicadores. Também quer investir em processos formativos, né, que respondam perguntas que às vezes, achamos que temos suas respostas, mas, de repente, mudam-se as perguntas, não é mesmo?
Então, identificar os elementos necessários para uma formação do laicado. Então, aqui é só para mostrar que a regional, ela já fez, né, apresentou o projeto, ela já fez as inscrições, ela criou um grupo de WhatsApp, ela motivou a participação da aula, ela garantiu assessoria para cada momento, para cada módulo, e acompanha. E o primeiro eixo que aconteceu foi na semana passada, na semana do dia 25, né, foi um sábado à tarde, que tivemos, né, uma apresentação do que seria a identidade do leigo. E nós tivemos uma aula maravilhosa, quem não conseguiu assistir, assista a gravação, né, a respeito da criação, nossa identidade, sobre o batismo, a importância, né, de como que nós nos identificamos, como ser, como, né, Deus fez o homem, a imagem e semelhança, né? Então, aonde que nós nos assemelhamos com Deus, aonde que essa imagem, essa identidade nos provoca para estarmos aqui hoje. E agora, a segunda aula que é hoje, que a gente vai falar a respeito desse laicado no contexto da igreja, como povo de Deus, né? Como mistério da igreja, como comunhão, como relação no mundo, né? E com o reino. Primeira coisa que eu trago para vocês é a Lumen Gentium, que aí traduzindo, né, ela significa luz dos povos. No capítulo 2, ela coloca assim, que primeiramente Deus escolheu seu povo. Nós fazemos parte de um povo escolhido. Eu, né, todos nós que estamos aqui hoje, o Beto, o Alceu, todos nós fazemos parte desse povo escolhido. E no Catecismo da Igreja Católica, ele fala assim, por que eu, né? Por que me escolheu? Porque ele quis, né? Ele se presente em todo lugar, em todo momento do ser humano. Ele chama o ser humano, ele ajuda o ser humano a procurá-lo e a conhecê-lo, e assim amá-lo com todas as suas forças. E convoca todos os homens, né? Seres humanos dispersos pelo pecado, para a sua unidade, que é a sua família, que é a igreja. Eu acho isso aqui tão bonito, né? Que ele chama, ele ajuda, ele procura, ele não solta a mão de ninguém, do ser humano. Nós que somos um pouco receiosos, titubeamos, né? Mas ele nunca nos abandona, ele sempre está próximo da gente. E o segundo momento que traz a Lumen Gentium é que ele fez uma aliança. Aliança que foi instituída em Jesus Cristo. É Jesus Cristo essa nova aliança, né? Ela traz essa aliança como um novo testamento, né? Do seu povo, de uma pertença. Nós somos... eu gosto muito dessa passagem, quando fala na Lumen Gentium, que ela fala assim, essa nova aliança institui a Cristo o novo testamento no seu sangue, chamando o seu povo de entre os judeus e os gentios para formar um todo, não segundo a carne, acho lindo isso, mas no espírito, torna-se o povo de Deus, com efeitos que creem em Cristo, regenerados não pela força dos gênios corruptíveis, mas incorruptível por meio da palavra de Deus viva. Não pela virtude da carne, mas pela água e pelo Espírito Santo, são finalmente constituídos, né, em uma só, escolhidos a exercer o seu sacerdócio, né, como profetas, como reis. Então, ele coloca toda essa nação santa diante da prospecção dessa aliança. Então, nós somos um povo messiânico que tem como cabeça quem? Quem que vocês acham? Jesus Cristo. Que tem como condição a dignidade e a liberdade. Que tem como lei. Qual é a lei que nós cuidamos tanto? É a lei do amor, que tem a sua meta. Qual é nós somos esse mundo? Não, nós não somos, né? O já e o ainda não, né? Nós temos uma meta que é o reino de Deus. E nós temos uma missão, que é ser luz do mundo e sal da terra. A Lumen Gentium coloca isso muito forte diante de nós. Ela coloca que, como povo de Deus, nós somos uma nova aliança, um novo povo, nós temos que exercer o nosso sacerdócio comum e ministerial, nós precisamos fazer com que o nosso exercício sacerdócio comum no sacramento seja vivificado todos os dias, a cada momento. O sentido de fé dos carismas do povo cristão, nós temos que ter um senso universal da fé. Ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais pelo batismo, somos todos com virtudes, dons extraordinários, somos um povo santo que caminha cada dia. A universidade e a catolicidade de sermos um único povo de Deus.
os fiéis, né, católicos, na necessidade de igreja, o vínculo que nós temos com a igreja, o batismo é indelével. É um sacramento que não tem como apagar, não tem como tirar. Então, tudo isso a gente coloca, nós somos pertença de um povo de Deus. Daí eu trouxe também um documento advente, né, que fala, traduzindo, fala para as nações, que ele traz a respeito da missão de ser igreja. Ele coloca assim, que no estado atual das coisas, de que surgem novas condições para a humanidade, a igreja, que é sal da terra e luz do mundo, é com mais urgência chamada a salvar e a renovar, presta atenção, a renovar toda a criatura, para que tudo seja restaurado em Cristo e nele os homens constituam uma só família e um só povo de Deus. É tão bonito isso, né? Às vezes a gente fica pensando como ser uma família, né? Tem que ter o quê? Cooperação. Por isso, todos os filhos da igreja, eles têm que ter uma consciência viva das suas responsabilidades para com o mundo, fomente em si um espírito verdadeiro católico e põe as suas forças ao serviço da obra da evangelização. Saibam todos, porém, que o primeiro e mais irrecusável contributo para a difusão da fé é viver o quê? Profundamente a sua vida cristã. Viver no mais íntimo, no mais, digamos assim, no mais visível, né? Que São Francisco já falava, né? Proclame, falem, evangelizem, se precisar, usem as palavras. Então, a nossa vida tem que ser um verdadeiro evangelho. Aí, continuando no adjente, ele fala assim, pois o seu fervor no serviço de Deus e a sua caridade para com os outros é que hão de trazer a toda a igreja o sopro do Espírito Novo que fará aparecer como um sinal levante entre as nações, como luz do mundo e sal da terra. Agora eu pergunto para vocês, meus amiguinhos, o que realmente procuro como cristão leigo e leiga? Como batizada? O que eu tenho procurado? Quais são o que eu busco, né? Como que eu consigo me entender, a minha vida, na participação como um povo de Deus? Eu me questiono também, muitas vezes, até onde? Por que eu estou aqui, né? Como que eu caminho? Então, a igreja, como diz no documento CNBB, no número 105, ele coloca que os leigos derivam do direito e dever do apostolado, na união com Cristo, que é a nossa cabeça. Então, é a raiz batismal e na confirmação, e que os delegam a nós, eu, você, todos nós que estamos aqui, como apóstolos, que sejamos um mandato, que temos esse mandato canônico ou não, e que tenha essa missão própria da igreja, por sim pertencente. Nós pertencemos como batizados, né? Nós temos esse pertencimento, nós temos essa comunhão, nós temos essa responsabilidade e nós temos essa unidade. Então, nós temos essa riqueza, assim como dizia lá em Atos 2, né? Eram conhecidos, né, pela sua unidade, pela oração, pelos encontros. Assim que se forma o povo de Deus. Essa identidade teológica que fala também no documento 105, ela coloca que todos os cristãos, incorporados pelo batismo e participantes do mundo sacerdotal, profético e régio, principalmente de índole secular, então a gente tem que estar presente o quê? Ser cristão em todas as dimensões humanas, não apenas só na igreja, não apenas só na vida social ou só familiar. Ela tem que ser um conjunto, né? Uma soma desse ser cristão. Então, eu sou sacerdote, profeta e rei dentro de casa. Eu sou sacerdote, profeta e rei dentro da faculdade. Eu sou sacerdote, profeta e rei no meu lugar de trabalho. Então, não só o sacerdócio no caso de celebrar a vida, de oração. No profético não é só anunciar, mas denunciar também, né? E no régio, de servir a comunidade, de servir os colegas, de ajudar, né? Essa novidade cristã, também que traz no documento 105, ela nos faz olhar como os novos homens e novas mulheres, em dignidade de sermos, né, de serem em Cristo com uma devida consciência. Nós temos uma identidade cristã. Nós temos olhos diferentes, cabelos diferentes, peles diferentes, mas temos uma única identidade, que é Jesus Cristo. Nós somos configurados, né, em Jesus Cristo, e por isso nós temos essa tão forte como leigas, né, como leigos e leigas na igreja. E aí a grande pergunta, né, o que distingue
eu como leiga das demais vocações, né? O que é pertencimento, né? Nós não pertencemos ao clero e nem ao Estado Régio, mas a gente pertence à igreja. Eu acho lindo isso, gente. Nós pertencemos à igreja no coração do mundo e pertencemos ao mundo no coração da igreja. Não é bonito isso? Nós fazemos o pulsar, né? O pulsar tanto da igreja quanto no mundo, né? Nossa forma de viver. Ali no documento 105 também fala das múltiplas relações, fala da índole secular e do mundo, que é a nossa vocação primeira. Então, nas múltiplas relações, ela coloca que o Vaticano II descreve positivamente o leigo e o incorpora a Cristo na condição de pertencente ao povo de Deus, na participação tríplice da função de Cristo e na missão comum. O seu modo e pela sua parte, na sua igreja e no mundo. Então, ele coloca nós, assim, o Vaticano II nos coloca diretamente incorporados dentro dessa missão no mundo. O mundo é a nossa vocação primária. É ali que nós temos que desempenhar as nossas tarefas, nossa vocação, nós temos que ter a nossa participação, a nossa corresponsabilidade diante desse contexto. No documento 105 também, coloca que na igreja e no mundo, né, conforme a explicação do documento, ele coloca que nós temos que exercer funções cooperativas internas da igreja. Podemos, né, com exceção das algumas funções dos ordenados, o leigo também pode exercer algumas funções. E com todo o mérito, com toda a dignidade. Como também podem, em nome da igreja, atuar no mundo, nas diversas realidades. A gente vê muitos candidatos nossos políticos, digamos assim, né? Mas não, por que será que não recebem o voto do todo o povo cristão, do povo de Deus, né? Eles não recebem porque alguma coisa está acontecendo, né? Nós precisamos nos conhecer mais. Ainda nós não nos conhecemos plenamente. A gente ainda fica meio receoso com algumas pessoas. Então a gente pode provocar isso em nós diante desse trabalho, dessa missão diante da igreja, né? Então, a relação da igreja com o reino e o mundo, primeiro é ser e agir na igreja na índole secular. Depois, nós temos o mundo e a história humana, da humanidade, são os grandes campos de ação do amor de Deus. Depois, a igreja que vive dentro do mundo globalizado e é interpelada a um permanente discernimento. Então, é um desafio de viver no mundo, não é mesmo? Como que a gente vai falar do amor de Deus com tanto preconceito, com tanto racismo, com tanta diferença social, né? Nós acompanhamos em São Paulo todo aquele absurdo, né? Daquelas pessoas que ficaram nas suas casas, e quantas outras, não é mesmo? A gente acompanha o descaso ainda diante do pobre, né? Dos moradores de rua. Então, todas essas informações. Como que a gente pode ser? Como que nós podemos interpelar? Como ser igreja nesses momentos, né? Então, a igreja é essa imagem terrena da Santíssima Trindade. Por isso, deve-se promover a unidade na diversidade. Nós somos múltiplos, diversos, mas temos uma unidade, né? Que é Jesus Cristo, que é o Deus trino que cuida da gente. Então, desenvolver uma comunicação que dialoga com o mundo. A gente vai conversando, a gente ajuda a provocar uma conversão. Nós temos um tempo quaresmal tão significativo, né? Campanha da Fraternidade fala sobre a fome. Eu tive uma palestra junto com o padre Júlio Lancelotti, e ele brincou com a gente, né? Que o cartaz que ele tem da Campanha da Fraternidade, ele mudou, que agora ele colocou lá, em vez de colocar fraternidade e fome, ele colocou fraternidade sem fome. Ele incluiu a palavra sem no meio, porque ele pensou comigo, ainda pensamos capitalismo, né? Ainda nós temos um pensamento capitalista. Quando pensamos em fraternidade, não podemos pensarmos em ser irmãos se tem alguém com fome perto da gente. Então, ele colocou que a fraternidade teria que ser fraternidade sem fome, que onde há o amor fraterno, não deve existir nenhum tipo de sofrimento, dor, né? Deve ser superado. Esse documento também coloca que, através da vivência do cristão, ele faz a interação entre fé e vida, né? Entre o sagrado e o profano, entre a igreja e o mundo,
entre identidade eclesial e ecumenismo. Tem que haver essas posições de diálogo, tem que haver esses momentos de bom senso, de consenso, né? Daí ele coloca também no documento 105 que o mundo é... Isso aqui são as tentações que vêm, não adianta a gente falar que não vai ter tentação. A gente tem várias vezes, né? As tentações que acontecem diante desse projeto do reino de Deus, desse povo que caminha, né, para a santidade, são isso, são essas tentações que temos que tentar trabalhar no nosso diante da nossa quaresma. Reducionismo socializante, a idealização psicológica, a proposta gnóstica, né? A proposta pelagiana, o funcionalismo, o clericalismo, o individualismo, o comunitarismo sectário, o secularismo, aí tem tantos ismos, né? O materialismo, nós temos tantos ismos para colocar ali, né? Então, nós temos que correr, estamos dentro desse contexto que precisamos mudar, né? Precisamos transformar. Então, a igreja, diante do número do 105, ela coloca todas essas informações. Ela coloca que precisamos ter um momento de reflexão, nós temos que verificar quem é bom em quê, né? Temos que verificar os nossos carismas, nossas virtudes, como que podemos trabalhar juntos, fazendo com que a unidade seja uma presença, não é mesmo? Eu até gostaria de ouvir uma falinha de vocês. Vocês acham que nós passamos realmente por todo por esse momento de conturbação, de dificuldade? O que vocês acham? Um momentinho nosso para a gente... O que vocês acham? Vocês acham que a gente vive esse momento de desafio mesmo? Ou está tudo bem? Ou a gente está tranquilo? Se sentem pertencentes a essa comunidade do povo de Deus? O que te faz? O que você sente no seu coração que você fala assim, nossa, eu faço parte do povo de Deus, eu sou o povo de Deus? Eu atuo na pastoral do batismo, ali na Bom Jesus, né? Então, sempre eu faço a mesma pergunta, eu sempre escuto a mesma resposta. Eu pergunto por que eles trazem os filhos para a igreja para batizar, né? E sempre é a mesma resposta, porque meu pai trouxe, minha mãe trouxe, minha tia trouxe, porque é uma tradição. Ainda nós não conseguem ainda ver com os olhos de pertença de uma comunidade. Eu venho aqui porque eu quero que meu filho pertença, né, a esse povo escolhido, né? Olha que outro sentido dá outro significado. Mas não, sim. Aí você tem que fazer uma catequese, trazer todos os elementos para que eles possam entender um pouquinho do que é uma vivência, né? Aqui, pelo menos na Arquidiocese de Curitiba, eles mudaram o tempo para 4 dias de encontro. E quase mata os pais, porque tem pai que não tem paciência, vem no primeiro dia, não vem mais. Ou vai na casa dos pais, eles querem você que resolva tudo num dia só. Então, nós não estamos preparados realmente para entender esse sentido de pertença ao mundo. E a gente não quer perder tempo também, né? Não sei se vocês observaram como o mundo hoje que está tudo miojo, né? Você tem que produzir as coisas o mais rápido possível. Se tem uma mensagem que você recebeu no WhatsApp que é muito longa, você já põe lá no 2 vezes, não é? Fala a verdade, vocês. Vocês não têm paciência nem de ouvir. Você quer o quantos antes resolver aquilo que você está fazendo, participando, né? Esse é o contexto nosso hoje. Nós vivemos hoje num ban, né? Que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser mastigado e o quanto antes. Não tenho tempo, não posso perder tempo. Então, eu jogo no time 2 vezes. Tá vendo? Eu tô sabendo que vocês jogam lá 2 vezes. Mas é assim que funciona, porque a gente não quer perder tempo mais. Nós não queremos nem olhar nos olhos de quem está do nosso lado, às vezes dentro de um ônibus, ou na paróquia, na comunidade. A gente não tem tempo. Você pergunta, você está bem? E nem espera a resposta, porque se ele falar que não está, você não quer se envolver, né? Aí esse não é problema meu, né?
Então, nós vivemos nesse... As pessoas saem do momento celebrativo de uma missa e, portão para fora, já não se reconhecem mais. Exatamente. Ficam brigando no estacionamento. Lá no Bom Jesus, eles brigam no estacionamento. Que tá me fechando, tá me prendendo. Já perdeu a missa ali. Exatamente. Então, nós temos que resgatar essa paciência, sabe? Essa paciência, porque a paciência de Deus, né? Porque Deus é muito paciente com nós. Deus é muito paciente com nós. Ele nos espera. Às vezes a gente briga com Deus, se afasta, ele espera. Ele tem essa paciência, esse carinho, né? Nós temos que resgatar isso como cristãos, nessa identidade de povo de Deus, né? Percebendo outras minhas falhas, eu não sou perfeito, né? E assim construir, né, uma comunidade melhor, uma paróquia melhor, né? É uma construção, né, de todo dia. Não dá para dizer para você, olha, vamos resolver isso hoje. Não, todo dia tem algo para resolver dentro de mim, como ser humano, como pessoa, como povo de Deus, né, Clodoaldo? Todo dia tem que guardar chibata. Não dá para ficar chibatando todo mundo, a gente tem que perseverar, né? Essa é a nossa missão como batizado, como cristãos, né? Então, seu Afonso, essa é uma questão que meu filho me trouxe também. Meu filho tem 24 anos e falou para mim, mãe, eu amo Deus em todo lugar, por que eu tenho que ir para a igreja? Porque lá é o lugar nosso de encontro. É lá que nós celebramos, lá que nós fazemos memória. É lá onde os batizados fazem, né, a sua partilha, fazem o seu momento de louvor, de agradecimento. Aí, daí já mudou o contexto, né? Daí ele já falou, tá bom, eu queria que ele fosse comigo na missa das cinzas, né? E daí ele, aquela preguiça de jovens, né? E daí, como que eu argumento? Como que eu coloco isso? Colocando, né, essa forma. Eu tenho essa visão com Deus, né? Eu vou lá para agradecer, para louvar, é lá que o povo de Deus se reúne. É lá que meu povo se reúne. Pode ver que tem tantas igrejas. Está vazia no momento? Deve ser o horário, seu Afonso. Porque lá na Bom Jesus está sempre cheio. Lá, graças a Deus, está sempre cheio. Não tem assim como falar para o senhor, você falar para o senhor, a igreja está vazia. Muito pelo contrário, a gente sempre... Eu moro aqui do lado da Igreja do Carmo, no Santuário do Carmo. As missas aqui são sempre cheias. Eu pego a saída das missas aqui, estão sempre cheias. Mas ainda continua aquele povo que a gente não vê os trabalhos sociais. A gente não vê são sempre os mesmos que estão dentro das pastorais. A gente não vê ainda o empenho desse povo todo que sai de dentro de uma celebração fazendo as ações como um povo de Deus. É isso que às vezes eu fico me perguntando. Por que não? O que está acontecendo? O que falta, né? Falta o tempo, falta a disponibilidade, falta conhecimento, sabe? É isso que nós queremos trazer nos dias de hoje, né? Essa multiplicação, essa proposta desse projeto é isso, é multiplicar o que nós temos de bom para que as pessoas também percebam essa caminhada e queiram. Temos que ser atrativos. Jesus era atrativo. Vamos conversar. Jesus não chegava perguntando para você. Ele perguntou para a mulher adúltera depois que ele teve bater um papo com ela, mas bem depois. Ele é uma atração, ele atraía as pessoas, né? Assim também nós temos que ser esse tipo de multiplicadores, né? Atrair mais do que afastar. Né? Quando a pessoa me vê, olha, lá vem vindo o Paulo, não muda ao lado da rua, né, seu Paulo? Deus me livre, lá vem, seu Paulo. Não quero nem falar com aquela pessoa. Não, muito pelo contrário. Oi, tô vendo o Paulo lá, vou correndo lá para dar um oi, me abraçar. Sabe? Confraternizar, né? A gente entrega naquele momento o que somos, a nossa vida, a Constituição. Quando você falou a respeito disso, eu lembrei agora não consigo lembrar o autor da frase, mas ele comentou assim, que é mais fácil nós escutarmos um tronco de uma árvore caindo do que sementes germinando na floresta. Então, a gente sempre escuta o ruim, a gente sempre vê as coisas ruins, e não observamos as sementes do amor que está nascendo em volta da gente, né? Do nosso testemunho, do nosso trabalho, das nossas ações, da nossa família, né? Esse é o contexto, né? Então, voltando então para os nossos slides. Deixa eu compartilhar aqui de novo, gente. Perdão. Tá aqui, vamos compartilhar aqui e colocar lá, compartilhar.
Então, eu trouxe aqui um material para a gente fazer um marco histórico, né, de todo desse contexto, dessa fala, porque isso tudo não caiu do céu, né? Houve todo um progresso, houve uma situação que foi trazendo para que a gente refletisse a respeito de ser povo de Deus, né? Isso. Então, ele colocou assim, né, que esse marco histórico começa a partir... Opa, para trás, para frente, aqui. Começa, esse marco histórico eclesial coloca a respeito dos leigos a importância, o sentido, o significado, a missão, a partir de Medellín. Ele coloca essa frase, né, os leigos cumprirão mais cabalmente a sua missão de fazer com que a igreja aconteça no mundo, na tarefa humana e na história. Em Puebla, ele coloca essa frase, homens e mulheres na igreja, no coração do mundo, e homens e mulheres no mundo, no coração da igreja, que a gente comentou lá, né, naquele início. Em Santo Domingos, ele coloca o protagonismo que transforma a sociedade. É o que nós estamos tentando fazer né, todos os dias. Em Aparecida, ele coloca que pede maior abertura da mentalidade para entender e acolher o ser e o fazer do leigo na igreja, que por seu batismo e a sua confirmação é um discípulo e missionário de Jesus Cristo, né? E no documento, na CNBB, em 1999, a CNBB lançou um documento chamado Missão e Mistérios dos Cristãos Leigos e Leigas, que se tornou um marco histórico eclesial dos avanços, né, e recuos diante da missão do leigo e da leiga. O mundo globalizado, discernimentos necessários, o leigo sujeito eclesial, discípulo missionário, cidadão do mundo, traz ações transformadoras na igreja e no mundo, a espiritualidade encarnada, isso eu acho muito forte, nós temos que ter uma espiritualidade com o pé no chão, que faz com que a gente faça as mudanças que precisam, né? Então, todo esse contexto traz que a gente faça a caminhada. E daí chegamos a Papa Francisco, né, que lança vigorosamente o Evangelho Gáudio, que é a alegria do Evangelho, que faz com que nós entendamos que o povo de Deus, ele não pode ficar só em casa, sentado, acomodado, ele tem que sair para contar essa alegria, né? Então, é uma igreja em saída, baseada na palavra de Deus, na alegria do Evangelho, numa vida de comunidade, de discípulos missionários, lançar as sementes para os novos sinais, a potencialidade do Evangelho na liberdade, né? Nós propomos, né, uma vida boa, uma vida cheia de amor, né? Nós propomos, agora vai ter que passar, vai ter os momentos desafiadores. Então, superar antigos e os novos esquemas, a intimidade itinerante da igreja em Jesus, a comunhão missionária, né? Primeiro a se envolver-se em caminhar, acompanhar, frutificar e festejar. Então, se veja que é um processo, né? A gente caminha, a gente acompanha, frutifica, né? E depois celebramos. E daí tivemos também o ano da misericórdia, o Santo Ano da Misericórdia, né? Que, graças a Deus, nos abriu as portas, abriu o coração, abriu a forma como que podemos olhar os demais e vermos quantas pessoas fazem parte dessa missão, né? De ser povo de Deus. Os avanços a teologia do laicado alcançou grandes avanços, né? A gente observa hoje quantos leigos têm estudado, né, a teologia. A criação do Conselho Nacional do Laicado do Brasil, o aumento de número de cristãos leigos e leigos que exercem o ministério de teólogos, pregadores da palavra, as comunidades eclesiais de base, que ainda estavam enfraquecidas, agora voltaram, né, a pulsar, estamos umas brisas, não se apaga a chama que ainda fumega, né? Então aquelas brisas, aquela forma ainda está acalentando, está crescendo. Os grupos bíblicos de reflexão, as pequenas, como isso é maravilhoso, né? As catequeses, os momentos celebrativos, a forma de espiritualidade catecumenal que foi resgatado das primeiras comunidades para mostrar realmente que o encontro tem que ser uma experiência de amor, uma experiência com Deus, né? Nesses avanços, nós temos também o crescimento da consciência missionária, a atenção e cuidado com os nascituros, as crianças, os jovens, as mulheres, os idosos, a família, né, os leigos e leigas qualificados para administrar os bens, né, de suas dioceses, os CPP, os EPs, essas informações. Muitos cristãos leigos e leigos comprometidos com movimentos sociais, movimentos populares, sindicatos, conselhos. Nós estamos observando que as coisas estão melhorando, mas também há alguns recuos, né? A gente vê ainda que há uma insuficiência,
até o missal, a ação das estruturas, as realidades do mundo, os areópagos das universidades, que a gente tenta mudar, mas ainda tem esse contexto ainda muito apegado, né? Não se sai daqueles muros ainda, parece que com preso dentro. O problema da comunicação, ainda a gente tem ainda falta comunicação, até mesmo dentro das nossas comunidades, a gente não sabe quem está fazendo o quê, quando precisamos ter uma pastoral mais orgânica, né? Mais participativa, não é só um local só de trabalho, mas tem pessoas lá que trazem toda uma experiência vivida, espiritual, né? Então, as políticas têm que ser mais trazidas com o olhar do pobre, com o olhar das pessoas mais necessitadas, né? Percebe-se uma tendência de valorizar exclusiva ou quase inclusiva do serviço do interior da igreja, só vale para aqueles que estão ali do lado, próximos, né? De dentro da igreja. Os de fora, os que estão olhando, ficam vendo de longe o que está acontecendo, não são convidados para esse banquete. Isso me incomoda também. O regresso do tradicionalismo, né, o mundanismo, a mundanidade espiritual, aquela espiritualidade muito superficial, a pretensão de dominar espaços da igreja, como, esse é meu, eu pertenço a essa pastoral, isso não é problema meu, ainda fica aquela, não se divide, não se partilha as coisas em igualdade. Depois eu vou contar um caso para vocês, vão dar risada comigo. O comodismo, as fofocas, né? A tendência de criticar, de classificar, de analisar, né? Tudo isso ainda traz esses recuos nossos, né? De pendurarem ainda ainda pendurarem uma catequese sacramentalista, né? E não de experiencial. Ainda ficamos muito no devocionismo, no clericalismo, há desconhecimento, desinformações e oposições às comunidades eclesiais de base, ainda acho que as comunidades de base são o berço do PT, tem muita confusão ainda, há muitas coisas que não estão se entendendo. As questões agrárias, indígenas, afro, a teologia da libertação e rejeição da política, há uma resistência quanto aos pobres, a aporofobia, né? Ainda existe muita aporofobia dentro da nossa igreja, que não aceita o pobre, que acha que que não sabe ainda qual é a missão do leigo e da leiga, né? Então, o rosto do laicado é isso aqui, ó. Queremos reconhecer os diferentes rostos dos cristãos, leigos e leigas, irmãos e corresponsáveis na evangelização. São para nós motivos de alegria e ânimo na vivência do mistério ordenado. Nesse sentido, vale recordar a frase, olha que linda essa frase de Santo Agostinho, me fez lembrar uma das falas, né, de vocês colocaram aí, né, de um bispo, né, ele coloca assim, atemoriza-me o que sou para vós, consola-me o que sou para convosco, pois para vós sou um bispo, mas convosco sou cristão. É lindo isso, né? Aquele que é nome do ofício, né? Este tem a da graça. Então, o que para ele é um trabalho, tanto que o povo se torna uma graça. Aquele que é um perigo, se torna uma salvação. Então, eu achei linda essa frase de Santo Agostinho. Então, chegando às nossas conclusões, o laicado como um ato, é um verdadeiro sujeito eclesial. Cada cristão leigo e leiga é chamado a ser sujeito eclesial para atuar na igreja e no mundo. Como Francisco de Assis, diante do crucifixo, que ordenou, vai e reconstrói a minha igreja. Tudo bem que Francisco demorou um pouquinho para entender que para reconstruir a igreja não era pegar os tijolinhos, mas era a mudança moral, né? A mudança de sentido, de amor diante as pessoas e o que vivia naquele momento. Temos a firme esperança de continuarmos dando grande contribuição à renovação da Igreja de Cristo e à sua atuação no mundo. É nossa intenção, nessa reflexão e formação sobre a dimensão pastoral, evangelizadora e missionária da Igreja, como cristãos e leigos e leigas. Por isso, do testemunho, da santidade, da oração transformadora, né, tudo isso exercendo esse modo de ser igreja. Temos que ser atuantes e enganjados, né? Queremos enfatizar a índole secular que caracteriza o nosso ser, nosso agir, a nossa responsabilidade, como propõe o Vaticano II, sermos corresponsáveis na missão na igreja e no mundo. Isso é muito bonito.
em comunhão sinodal, Papa Francisco e o documento de Aparecida coloca assim, ó, estamos dispostos com a coragem que o Espírito nos dá a anunciar Cristo, onde não é aceito, com a nossa vida, com a nossa ação, com a nossa profissão de fé e com a sua palavra. O Seminário Internacional do Dicastério dos Leigos, Família e Vida teve como tema pastores e leigos são chamados a caminhar juntos, que tinha como objetivo, uma ampla reflexão entre a relação entre os pastores cristãos e leigos e leigas, entre os pastores, entre o leigo, o quanto é importante, nós não queremos tirar o lugar de ninguém, nós queremos somar, né, caminhar junto. É assim que caminhava o povo de Deus, caminhava junto. Daí coloco aqui também, como foi falado pela presidenta nacional da CNLB, a Sônia Oliveira, que fez uma apresentação sobre a experiência que o Brasil teve enquanto avanços e desafios após a realização do Ano Nacional do Laicato em 2018, partilhando assim a experiência da igreja no Brasil, servindo como referência para outros países que estão realizando ou que irão realizar do laicado. Então, o Papa Francisco disse que os leigos não são o quê? Hóspedes na sua própria casa. Hóspedes não tem compromisso nenhum, não leva nada para partilhar, mas são corresponsáveis na missa da igreja, né? Na missão da igreja. São, ou seja, protagonistas eclesiais de levarem o reino de Deus no mundo como forma de transformação na vida das pessoas e de toda a humanidade, como devida função de santificar, né? Da santificante, régia e de profética. Então, no mundo tão confuso e sem critérios claros para a ação, os leigos são testemunha por gestos, palavra, o modo de conviver com as coisas do mundo e do que elas têm de beleza, de limitação, direcionando para o reino de Deus, com gestos e palavras. Então, não adianta só a gente falar. Vamos compartilhar. Perdi aqui, peraí. Compartilhar a tela. Vou para cá, compartilhar. Agora vai dar. Estão vendo? Dá para expandir um pouquinho, aumentar um pouquinho? Vou tentar. Não. F11, meu filho que ensinou hoje. Estão vendo? Sim. Depois eu compartilho com vocês a tela. Lá diz assim, as palavras que vocês que vocês colocaram foi compromisso, que mais se salientaram, né? Foi compromisso, responsabilidade, sinodalidade, não somos hóspedes, tá aumentando. O amor aumentou. O amor aumentou, já tá bom, olha lá. O testemunho, a fidelidade, o engajamento. Que pena que ficou pequenininho para vocês. Mas depois eu mando para vocês no grupo, e depois eu mando também novamente a frase, o link, para vocês estarem vendo mais como é que participa. F11. Mas o F11 funcionou, viu? Então. Então, depois eu compartilho com vocês lá no grupo do WhatsApp, para vocês responderem. Quem não conseguiu, para responder lá, depois a gente vê o resultado, tá bom?